Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar os áudios e o canal tem tido um duplo movimento. O primeiro dele é baseado naquilo que desde o início havíamos colocado, desde quando iniciou em abril de 2020, que é tratar o principal livro da série, que é o Filosofia e Fé Cristã, do autor chamado Colin Brown, que faz um apanhado de uma centena de filósofos fazendo correlações com a fé cristã, mostrando em que sentido se distancia da verdade bíblica, em que sentido se aproxima e falando sobre essa dificílima, complicada, complicadíssima relação entre a filosofia e a fé cristã, sobremodo a fé cristã cristocêntrica bíblica. Um outro movimento que fazemos no canal é trazer textos diferenciados dessa linha principal, que é a linha histórica. E aí já trouxemos Karl Barth, muitos áudios sobre Agostinho de Hipona, inclusive sobre a questão da filosofia da mente, ciência cognitiva. E hoje vamos fazer um segundo áudio sobre essa linha, que é da ciência cognitiva e da filosofia da mente, justamente porque é uma área que muitas vezes passa desapercebida, mas é hoje o grande motriz da filosofia. Pois bem, então essa é uma área que é hoje uma área que agrega, aglutina tanto o pensamento filosófico quanto também o pensamento científico e o pensamento de uma forma em geral. E aí o próprio movimento histórico do pensamento se volta para essa área, que é a área da filosofia da mente, das ciências cognitivas, da neurociência, que tem como a égide não mais o coração, mas o cérebro. Então saímos um pouco de um viés coronário, por assim dizer, em vários sentidos, inclusive em sentidos mais metafísicos, e adentramos aí o sentido do cérebro. É a época do cérebro. E hoje eu estava lendo um livro que vou dar como indicação, e é o livro que vamos seguir aqui, fazendo em paralelo aí ao livro de Colin Brown, que é de um autor chamado Philip Meyer. Chama O Olho e o Cérebro. É uma alusão ao livro de Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito. Ele explica um pouco mais adiante aqui, aonde ele mostra, quer dizer, se na época de Merleau-Ponty ainda se falava no espírito, hoje se fala no cérebro. Hoje se fala na redução material. Tudo vem a ser aquilo que é produzido, aquilo que é eletricamente ativado em termos de substâncias físico-químicas no cérebro. E o que isso tem a ver com a fé cristã? Justamente o fato de que muitas áreas da neurociência, não todas, mas muitas áreas, vão dizer que a fé é nada mais, nada menos do que um subproduto de certas áreas cerebrais que, sob algumas circunstâncias, e aí, obviamente, influências externas, influências sociais, influências civilizatórias, históricas, produzem determinado tipo de fé e elas são ativadas de uma forma ou de outra sob certos vieses também sociológicos. Mas a fé mesma não existiria e muito menos o conteúdo da fé, o conteúdo sobrenatural, o conteúdo de ordem metafísica e o conteúdo revelatório das escrituras. Nesse sentido, é apenas uma outra forma modificada do século XIX de dizer que Deus não existe. Lembremos aqui Friedrich Nietzsche, a escola de pensamento, que não era só nietzschiana, mas Nietzsche percebeu, pegou no ar, por assim dizer, o chamado Deus está morto. Ou seja, era ali em termos da morte da metafísica, mas também da morte da religião, ali no século XIX. Vivemos isso novamente, mas agora modificado, a roupagem muda. E aí é como se dissesse, Deus está morto porque é um produto cerebral, é um produto que é ativado, uma ideia que é ativada, mas que pode ser reduzida ao seu substrato
material, que é o cérebro. E por isso passamos muito tempo falando em torno de René Descartes, do cogito, porque de certa forma isso emerge daquela visão cartesiana da divisão entre a res extensa e a res cogitans, ou seja, o elemento que pensa, o elemento que é mental, o elemento que é invisível, o elemento que cogita, que pode ser chamado de mente, e o elemento material. Em muitos sentidos, é como se o mundo de hoje dissesse que o elemento material, em Descartes, que era res extensa, ou seja, aquilo que tem extensão, aquilo que tem uma profundidade, um comprimento, uma matéria, um volume, o corpo, a matéria, ganhou. E a atividade cogitante perdeu, ou perdeu num sentido em que foi reduzida ao seu substrato material, que é o cérebro. Tudo isso para dizer o porquê do cérebro ser hoje a grande estrela, porque o cérebro está hoje no palco e porque os holofotes estão todos voltados para o cérebro, porque há muitas áreas da ciência que tentam reduzir tudo, e aí quando se diz tudo, se fala também aqui na fé, se fala na fé cristã, se fala no próprio conteúdo bíblico, reduzir e dizer que tudo é formado no cérebro, em termos de ativação elétrica de algumas áreas muito específicas, é onde entra a questão da neuroimagem. E aí é necessário que a igreja se volte para essas áreas também. A igreja é, como disse o Senhor Jesus, o sal da terra, a luz do mundo. E aí tem que dar gosto, tem que iluminar o conhecimento, porque não se pode viver em uma dimensão em que o crente vai à igreja e escuta um conteúdo e depois é como se deixasse de ser crente na faculdade escutando outro conteúdo. Ou como eu já ouvi um pastor falar, crente na igreja, ateu na faculdade. Não, não dá. Não se pode servir a dois senhores, disse a palavra de Deus. Então esse livro aqui do Philip Meyer chama O Olho e o Cérebro, Biofilosofia da Percepção Visual. Muito bom livro. E eu vou aqui, a parte introdutória dele tem aqui em torno de 3 páginas, mas eu vou ler apenas alguns parágrafos e vamos fazer algumas digressões, algumas divagações em torno desse assunto. Então, metodologia, vou ler e depois comentar. Então, vamos começar a ler. Quem tiver o livro, na página 9. Vou repetir o nome do livro, o autor chama Philip Meyer, o nome do livro chama O Olho e o Cérebro, subtítulo Biofilosofia da Percepção Visual. Bom, na página 9 aqui, o Philip Meyer diz assim: alguns séculos antes do nascimento de Cristo, surgiu a primeira filosofia ocidental, um pensamento que pretendia conhecer e compreender o universo. Aspiração laica que emanava de homens cultos. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes acreditaram-se fortes o bastante para tudo saber sobre o mundo. Aqui onde a gente faz uma primeira digressão, não está expresso propriamente aqui pelo autor, o Philip Meyer, mas é a questão que Agostinho tratou enquanto a arrogância, a vaidade fundamental do mundo grego. Quer dizer, ou como dizia Agostinho, alcançasse as portas do céu, mas não poder entrar, porque a chave é Cristo. Faltava a noção de que a razão que os gregos encontraram, essa razão se assemelha a Deus, sim, mas essa razão, que é o Logos, ele se encarna. Está lá no comecinho do Evangelho de João. O Logos se encarna, o Logos habita entre os homens, o Logos tabernacula. Ele se torna tabernáculo movente entre os homens e nos mostra a glória do Pai. Nos fala sobre o Pai. E, nesse sentido, então, ele continua aqui, já um pouco mais adiante, no segundo parágrafo, ainda na página 9, muitos séculos depois de Pascal e Leonardo da Vinci, Descartes e Leibniz, a filosofia continua sendo uma prática de cientistas. Mas eis que no século XX esse interesse dos cientistas pela filosofia se individualiza, torna-se autônomo sob a influência de homens, mais preocupados em se refugiar na confortável história do pensamento humano do que em compreender os novos paradigmas da ciência. Esses novos paradigmas da ciência surgem, nem sempre são trabalhados, detalhados, explicitados, justamente porque, como ele diz aqui,
muitas vezes é cômodo ficar dentro, acomodado na poltrona da história da filosofia, na história do pensamento científico e não se debruçar sobre esses novos paradigmas. Um pouco mais adiante, já na página 10, já falando aqui sobre esses cientistas atualmente, cada um trabalhou em seu canto, tendo como resultado uma cacofonia inaudível. Os neurobiólogos radicalizaram seu reducionismo materialista, ao passo que os psicólogos e filósofos não podiam reconciliar as moléculas, mesmo orgânicos, com sua ontologia. Então aqui está falando do problema que é a hiperespecialização. A esse respeito eu remeto a uma referência muito fundamental, que é a obra de Rubem Alves, Filosofia da Ciência, onde já no primeiro capítulo ele trata disso. O problema que é você criar uma hiperespecialização, não levar em conta a importância do senso comum, desprestigiar o senso comum, mostrar que dentro da especialização é que está a solução. O Rubem Alves vai nos mostrar que isso é um problema. Por quê? Porque ele vai dizer que ali o que há é uma espécie de sinfonia onde o pianista toca uma tecla só. Então, por exemplo, o neurobiólogo aqui, como ele diz aqui no texto, Felipe Maia, radicaliza o reducionismo materialista, quer dizer, tudo é reduzido à matéria, tudo é reduzido ao substrato material mais fundamental, que é o cérebro. E aí torna, como o autor diz aqui, uma cacofonia inaudível, porque os psicólogos e filósofos ficam tentando reconciliar, ele usa aqui essa metáfora poético-científica, as moléculas, mesmo as orgânicas, com a ontologia, quer dizer, com as dimensões do ser, com a dimensão daquilo que é enquanto é, e não é enquanto coisas múltiplas, materiais, empíricas, mas aquilo que é na sua essência. Os filósofos, os psicólogos não conseguem mais reconciliar as moléculas, mesmo que orgânicas. Um pouco mais à frente, vamos seguir aqui, procurar deixar o áudio com em torno de 20 minutos. Há uma parte um pouco mais técnica que não vem ao caso tratar-se aqui. Procuremos então. Podemos passar a página 10. Vamos para a página 11. Na página 11, o que haveria de interessante a ser tratado aqui? No segundo parágrafo da página 11, as neurociências são um dos campos que provocam mais interrogações, deslumbramento e emoção. Quer dizer, hoje a neurociência ela saiu propriamente do campo estritamente médico e assumiu certos vieses, inclusive dentro da própria academia, em torno de especializações que geram conhecimento em inúmeras áreas, inclusive na área da educação. O seu objeto é o funcionamento do cérebro, diz o autor aqui, situa-as naturalmente no coração do debate filosófico. Ele vai falar aqui que a inspiração para escrever esse livro, que eu estou deixando aqui como referência, que é O Olho e o Cérebro, de Felipe Maia, é O Olho e o Espírito, de Merleau-Ponty. Eu já falei no começo, justamente por conta disso. Quer dizer, ele percebe aqui que, assim como Merleau-Ponty, na época de Merleau-Ponty, foi escrito sobre o espírito, enquanto a dimensão mais fundamental da emergência, da consciência, da subjetividade, das emoções mais profundas, agora não mais há um movimento em torno do mecanicismo não propriamente modernista, mas do reducionismo materialista em torno do cérebro. Ele cita aqui, inclusive, ele diz assim, ó, como aparece no título de meu livro, o cérebro pôde substituir o espírito, graças aos notáveis avanços da neurociência. Então, é basicamente isso. Como as neurociências hoje evoluíram, e aí não se fala mais nem, note-se aqui, que ele usou no plural, não se fala mais nem propriamente de uma neurociência, mas se fala das neurociências, né? Então, há um deslumbramento, como ele fala aqui, um deslumbramento, emoção, interrogação, e você passa a centralizar todo o pensamento e não mais existe o invisível, o sobrenatural, o metafísico, o ontológico no sentido da ser mais essencial, dos horizontes de sentido mais essenciais que escapam
a uma dimensão puramente material, fisicalista, empirista, mas o que há agora é todos os holofotes estão em torno do cérebro. Ele vai falar que esse livro dele, o Philip Meyer, O Olho e o Cérebro, originou-se numa série de seminários de biofilosofia para estudantes de medicina, não vem ao caso aqui. Já na página 12, já se aproximando aqui do final, há um parágrafo muito interessante, que é o segundo parágrafo aqui da página 12, que ele vai dizer assim, eu vou ler o parágrafo e a gente vai discutindo aos poucos. A discussão inicial suscitada pela Ilusão Necessária, que é um outro livro dele, lançou algumas dúvidas sobre o livre-arbítrio, um valor que os homens fazem resistir a todas as tempestades. É uma outra questão. Dentro das assim chamadas neurociências, não há mais muito espaço para o livre-arbítrio. E aí eu deixo como indicação aqui, quem quiser pesquisar, um autor que é anti-livre-arbítrio, ligado justamente à área da medicina e à área da fisiologia fundamental do cérebro, um autor chamado Libet, Libet. Eu acho que é assim que se lê. Ele vai tratar bem dessa questão. Mas então, ele vai falar aqui ainda, o Felipe Maia, voltando ao texto dele, a complexidade e a variabilidade da organização cerebral são tais que um conhecimento objetivo do real parece inacessível. E aí onde se vem uma questão clássica na filosofia, quer dizer, e que remonta a René Descartes, quer dizer, René Descartes lançou essa dúvida, aquilo que me vem nos meus olhos. Eu, por exemplo, agora estou olhando aqui pela janela e estou vendo aqui o céu, algumas árvores, esse cachorro aqui que está latindo, atrapalhando o áudio. E o René Descartes lançou a seguinte dúvida: isso é real? Isso existe? Será que não tem um gênio maligno tentando me enganar? Filme aqui, Matrix. Lembremos lá do filme Matrix. Tudo era ilusão. Na verdade, o sujeito lá, o Neo, estava numa cápsula onde ele estava sendo usado meio que como uma bateria e a realidade era somente uma ilusão para iludi-lo, para entretê-lo, para que ele não acordasse. O termo do acordar, que é muito interessante. Mas então essa questão volta em termos da neurociência, principalmente um tema que me interessa muito, que é interessante, que é a questão das cores. Por exemplo, eu estou olhando para algumas árvores agora, são todas verdes, um verde bem intenso, é o mesmo verde que as outras pessoas enxergam? Eu não sei. A mesma tonalidade, a mesma matiz de verde, será que as outras pessoas não enxergam verdes diferentes? Ah, o daltônico, como é o daltônico enxerga essa cor ou não enxerga? Ou haveria pessoas que enxergariam com outra tonalidade? Não sei. E aí, se há toda essa diferença, o verde é verde mesmo? Ou é apenas um produto do meu cérebro? Como os animais enxergam esse verde? Por exemplo, esse cachorro que estava latindo agora aqui, como ele enxerga o verde? São essas as questões que mostram, parece um pouco jocoso, brincadeira, um pouco de piada, mas é só para mostrar que o real é real mesmo, e essas são as questões que a neurociência se lança. E aí continua aqui o Philip Meyer, interpretações individuais inevitáveis que não param de crescer com o desvendado do cérebro, opõem-se à definição de normas e padrões. Por exemplo, ele cita aqui, a vermelhidão, ou vermelhão, como ele chama aqui, é uma cor com uma realidade objetiva, quer dizer, existe o vermelho mesmo, mas o seu desvio para o amarelo, bem como a sua vivacidade, são deixados à apreciação de cada um. As tonalidades, todos nós vemos uma cor, mas as tonalidades, as matizes, as claridades de cada cor variam de pessoa para pessoa. Então, dá a impressão que o real não é tão real assim. Depende um pouco da pessoa. Um pouco mais. Então, ele diz, né? O cérebro humano é constituído de tal maneira que impõe uma marca pessoal à realidade. E, como esta última, é de uma complexidade espantosa.
Há dois véus que se contrapõem à sua percepção, um intrínseco e outro que ele mesmo traz consigo. O real é de fato velado, como sugere o belo título de Bernard Despagnat, um livro de 94, talvez, tanto pela distorção do olhar humano que o contempla, quanto pelo furtar-se do objeto examinado. Nós olhamos para as coisas de formas diferentes. Nós vemos detalhes diferentes de cada coisa. Uma pessoa vê um detalhe, outra pessoa vê outro detalhe. Dentro da filosofia, Edmund Husserl tratou isso bem quando mostra que os vividos da consciência eles se dão justamente porque individualmente cada pessoa enxerga, digamos assim, um lado de um objeto, não é? Eu enxergo a frente de um objeto, mas tem uma pessoa que enxerga a parte de trás, e aí somente no processo comunicativo é que eu posso comunicar a essa pessoa como é a parte da frente, e essa pessoa me pode comunicar como é a parte de trás. Fazendo uma correlação com a mensagem, volto aqui a Agostinho de Hipona, que corrobora o que a Bíblia diz, sobretudo na primeira carta, aliás, sobretudo na carta aos Romanos, no seu capítulo 1, aonde Deus se mostra na obra criada. Ou seja, e lá é dito que os gentios são indesculpáveis, são inexcusáveis, né? Eles não podem dizer que não conheceram a palavra, por isso que eles fazem o que é errado, que só os judeus conheceram. É isso que Paulo está tentando tratar lá, falando à igreja formada em Roma, justamente mostrando que a realidade é essa. Ela foi criada por Deus, como nos mostra Agostinho, corroborando, por exemplo, Gênesis 1, em que toda obra criada é boa, diz Gênesis 1, a obra criada é boa e Deus ficou muito satisfeito em criá-la, como é dito lá em Gênesis 1. Obviamente, o pecado original modificou muita coisa, e muita coisa propriamente aconteceu, a Bíblia nos relata, e a própria natureza, hoje, a própria obra criada, geme em dores, porque haverão de vir novos céus e nova terra. Mas é justamente essa questão que não depende propriamente do ser humano. Mesmo aqui, chegou-se ao final aqui dessa divagação, dessa explicação, mostrando que há certas, principalmente na questão das cores, uma certa percepção individual, não da cor em si. O verde é verde para quase todo mundo, mas ele apresenta matizes diferenciadas para cada um, de fato. Algumas pessoas enxergam mais certas matizes, certos tons, certas claridades de uma mesma cor. Talvez por isso tenham pessoas que se voltem mais para as artes, para a pintura, para as artes plásticas, e trabalhem tão bem, vivam tão bem essa dimensão da cor. Mas não interessa se há essa divisão, não parte do ser humano, mas parte de Deus. Deus, essa obra, criou. E concluindo, então, ele fala aqui que, não vem muito ao caso aqui, mas eu vou ler pelo final. O final faz, e seria interessante tratar. A presente discussão diz respeito aos mecanismos da visão. Antes de abordá-los e deles deduzir uma filosofia, foram discutidos alguns resultados de estudos sobre o pensamento, a memória, a linguagem, porque ressalta a materialidade do funcionamento cerebral, ainda demasiadamente, por vezes, ignorada. Certamente sob a influência de uma tradição espiritualista tenaz. Então aqui ele está lançando mão de dizer que certas dimensões do pensamento, da memória e da linguagem, elas devem ser entendidas em torno da materialidade do funcionamento do cérebro. Mas há um entrave, e esse entrave é justamente um espiritualismo. Ele não especifica aqui qual espiritualismo, né? Mas ele diz que um espiritualismo tenaz. E tomando então a nossa fé, a igreja, a fé cristã, é essa a função da igreja: resistir, como está dito em Efésios 6:13, já no finalzinho, em feito tudo,
permanecer firmes, porque as portas do inferno não hão de prevalecer e a mensagem de Cristo não há de passar, porque é mensagem eterna. Como diria Pedro a Jesus: para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E ele conclui aqui dizendo: o raciocínio filosófico, isso o Philip Maia, o raciocínio filosófico só pode ser levado adiante com base numa premissa materialista. Eu discordo totalmente dele, e é isso que a gente tenta fazer um esforço aqui, e não é tão simples, mas fazer um esforço de coligar com a nossa fé essa divisão, quando ele diz que deve ser levado a cabo esses estudos aqui sob uma base materialista. Ele ainda está preso àquela dimensão, por isso nós passamos tanto tempo aqui, tem uns 6 áudios mais ou menos, ou 5 áudios falando sobre Descartes, alguns coligando com outros pensadores, tem um que foi feito coligando com Agostinho, mas muitos áudios falando sobre Descartes, justamente porque Descartes inaugura esse problema. Quando ele divide, René Descartes divide o res extensa e a res cogitans, quer dizer, ele abre espaço para hoje se pensar em torno disso. Tudo pode ser reduzido ao cérebro, tudo é corporal, tudo é material. O pensamento, no fundo, é apenas um produto do cérebro, ou não, o pensamento ele existe por si mesmo, ele é invisível, tem dimensões sobrenaturais, em última análise ele foi criado por Deus. Então são essas as questões. E aí o que é que a Bíblia tem? A palavra de Deus é luz e é sal. Então que gosto dá a Bíblia, que luz ela traz? Justamente nos mostrar que a ressurreição dos mortos, ela é integral, ela é em corpo. O cristianismo é a única dimensão de fé, de pensamento, que trouxe a verdade em Cristo de que nós somos integralidade. Nós ressuscitamos, como diz Paulo, e o corruptível passa ao incorruptível de forma integral, em corpo. É por isso que o Senhor Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia e vai ao encontro dos apóstolos que estavam ali escondidos, tristes, com medo, ele pede para se alimentar. Foi justamente, ele não precisava mais se alimentar. Ele já estava com um corpo glorioso. Mas ele pede justamente, e aqui eu estou especulando em torno não está propriamente descrito na Bíblia, mas é uma especulação que eu estou fazendo em torno do texto da revelação, me parece que é justamente isso, para mostrar que ainda é o corpo. Quando ele mostra as chagas na sua mão, muito claramente, não precisava propriamente aquelas chagas, não é? Já está em um corpo glorioso, já está em um outro nível propriamente, mas é justamente para mostrar que ele veio como homem, que ele veio também possuindo a carne, as nossas fraquezas, mas que venceu tais fraquezas e não pecou. E por isso se tornou o único a ter mérito de perdoar os nossos pecados no seu sacrifício salvífico na cruz. E é justamente isso. A premissa, voltando aqui ao texto do Philip Maia, a premissa seria materialista? Para nós não. Para nós ela é integral. Para nós ela está baseada fortemente numa integração entre corpo, alma e espírito, aonde o próprio corpo, a própria pessoa ressuscita de uma forma integral. O áudio de hoje foi para tratar esses assuntos. É o segundo áudio que se trata aqui em torno de cérebro, ciência cognitiva, filosofia da mente. No outro áudio, que foi o primeiro, tratamos, acho que foi o áudio 37, tratamos em torno dos qualia, que nos falam justamente da experiência subjetiva, quer dizer, para além do substrato material, há uma experiência.
Imagine algo que você viu pela primeira vez. Uma pessoa poderia ter te descrito, falado sobre esse algo várias vezes, mas quando você viu, por exemplo, o mar, o pôr do sol, claro que muitas vezes não lembramos porque éramos crianças quando isso aconteceu, mas essa percepção originária, uma experiência, e essa experiência é dos quais nós tratamos também do cérebro e pretendemos, se for a vontade de Deus, se Deus assim confirmar, trazer outros áudios sobre isso. Eu vou pedindo desculpa porque o áudio passou dos 20 minutos, chegou novamente a meia hora, mas vamos ficar por aqui. Se for da vontade de Deus, traremos outros. É isso. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.